Olha, por falar em não poder reclamar, aliás, bom dia. Bom dia para você, para todo mundo. Não poder reclamar, porque a gente já reclamou muito do dólar. Já. E, de repente, essa surpresa que é a queda da moeda, que chegou à cotação mínima de 5,45. E no ano já caiu bastante também, né, Débora? E a gente está trazendo esse assunto porque muito do que a gente compra no supermercado, porque às vezes a galera fica com essa impressão, mas eu não vou para Disney. Eu não compro dólar. Acha que é só isso, então, né? Tudo bem. Acha que é só Muita isso. coisa. Até tipo, o preço café, do combustível, tudo tem a ver com o tudo dólar, tem a ver. né? Se o dólar está mais alto, tudo fica alto. E aí, o que está acontecendo? As comidas ficam mais caras, porque, por exemplo, os produtores rurais estão no momento, Elisa, que eles estão comprando insumos, fertilizantes, coisas que eles compram fora do Brasil e que, portanto, precisa pagar em dólar. Se a gente tem um dólar na casa dos R$6, que era o que a gente tinha desde o início desse ano, obviamente essa diferença, esse custo maior, acaba sendo repassado ali para o consumidor. Mas, de fato, esse ano de 2025, a gente já tem uma queda do dólar de mais de 11%, segundo um levantamento que foi feito aqui a meu pedido, lá para o meu blog, inclusive, da CNN, do Enar Ribeiro. Mas a gente já vai Vamos vender o peixe aqui do blog. A gente gosta de blog. O Enar Ribeiro, da Scientific, que trouxe essa estimativa para mim dessa queda. E eu separei aqui um gráfico para a gente entender, ao longo desse ano de 2025, quando que a gente teve algumas movimentações específicas desse câmbio que tem mais contribuído para essa queda do dólar. O fator externo Donald Trump é um dos principais fatores que contribui para essa desvalorização do dólar, que, gente, não acontece somente em relação ao real. Não é uma situação pontual. Na verdade, o dólar já tem enfrentado esse movimento de desvalorização, Elisa, no mundo inteiro, frente a várias outras moedas, inclusive no mundo. Por quê? Principalmente por causa daquela questão da guerra tarifária. É tanto que aqui no Brasil a gente começou o ano com o dólar na casa dos 6,16, lá no dia 2 de janeiro, a gente tinha isso, com todo mundo esperando o que vai vir dessas tarifas. Só essa expectativa trazia um temor danado e aí fez com que muita gente buscasse o dólar como moeda de proteção e isso, no final das contas, a gente teve aí o dólar disparando. E nessa época, não teve uma época que chegou a 6,20 e tantos? No ano passado, a gente fechou com isso, a gente precisou ter muitas intervenções de leilão, inclusive, acontecendo para segurar um pouco esse câmbio, mas muito por causa dessa questão tarifária de Donald Trump. Quando ele assume o governo e começa a mexer com tudo isso, além daquela política dele migratória, tudo isso trouxe muita incerteza para o cenário global. E automaticamente a gente vê esse movimento de desvalorização do dólar no mundo inteiro. A gente consegue, então, nessas expectativas aí, reduzindo e entendendo que não seria um tarifaço para todo mundo ao mesmo tempo, no dia 4 de fevereiro, a gente teve o dólar voltando para o patamar dos 5,77. Aqui, ele só tinha anunciado até então tarifas para veículos feitos no México, no Canadá, e todo mundo ali entendeu isso. Olha, ninguém foi taxado até agora, janeiro para cá ele já tinha assumido lá atrás, ainda em novembro, então e aí? Que tarifaço é esse? Tarifaço fraco. O dólar continua caindo. Quando a gente chegou aqui em março, alguns fatores aqui chegaram a afetar, fatores locais, chegaram a afetar, que foi a questão da isenção do imposto de renda. Nessa situação, porque ele foi enviado ao Congresso sem nenhuma surpresa. Já era aquilo que tinha sido acordado, dentro da expectativa que tinha sido o mercado, dando maior previsibilidade. Sem surpresas, o dólar manteve, então, uma trajetória de queda, bateu nos 6,67. Mas sobe de novo ali em abril. Por quê? De novo, tarifa. Quando a China começou, junto com os Estados Unidos, naquela retaliação. E aí a gente já tinha, nessas alturas, as tarifas extraordinárias. Aquelas que são as tarifas recíprocas, que aí sim inclui o Brasil, por exemplo. Aí foi todo mundo. Verdade. Alguns países mais baixos a tarifa, outros bem mais alto, que foi o caso da China. E aí, todo dia, a gente tinha uma retaliação. Era a China retaliando os Estados Unidos retaliando a China. Foi uma briga de números, literalmente. Chegamos a quase R$6 do dólar. Aí Trump diz que, olha, tá bom, eu vou pausar, porque agora eu já atingi o meu objetivo, que é conseguir levar todo mundo para a negociação. Vou pausar as tarifas para todo mundo. Aí a gente teve o dólar voltando a cair, e aí nessa trajetória a gente continuou com algumas oscilações pontuais, como por exemplo o conflito no Oriente Médio, que quando a gente teve o cessar-fogo sendo anunciado, o dólar bateu 5,50, Elisa. E olha, essa semana a gente só não teve uma desvalorização maior do dólar, acompanhando esse movimento lá de fora, por causa de todo esse imbróglio do IOF. Se não fosse todo esse imbróglio que a gente abriu essa edição aqui do Agora CNN falando sobre isso, do IOF, né, nessa incerteza sobre se vai realmente aumentar ou não, com essa relação e esse cenário fiscal comprometido, porque se a gente não tem o IOF passando, vai faltar dinheiro para poder cobrir o buraco ali nas contas públicas. E aí, no final das contas, isso também tem sido pesado pelo mercado. E a queda só não foi maior nessa semana por causa disso.
Mas a gente tem essa queda aqui acumulada no ano, até a taxa Pentax do dia 24 de junho, queda acumulada de 11,28%. O dólar na última sexta bateu uma mínima de operação de 5,48%. Fechou 5,45 e fechou o dia a 5,48. Olha aqui, notícia, tá, os 6,16 do dia 2 de janeiro, muita coisa. Quando a gente pensa no supermercado, nos alimentos, naquilo tudo que pode ser barateado, isso é excelente. Exatamente. E a tendência, de acordo com expectativas, né, do que eu conversei com o pessoal, é que continue realmente essa trajetória de desaceleração e se mantendo ali. Na próxima tela eu vou te mostrar que isso faz com que o real apareça aqui no rankingzinho como a terceira moeda mais valorizada a nível global. Olha que interessante, né? Este ano, a terceira moeda mais valorizada é a nossa? É o real. Olha só, a gente tem um rublo que está aqui comparado ao dólar. O dólar tem uma queda em relação ao rublo de 29%, Elisa. Porque aí na Rússia existe também algumas políticas internas, a taxa de juros lá é elevadíssima em 20 e tantos %, e aí no final a moeda que eles aceitam internamente é só o rublo, não adianta transacionar dólar lá dentro, isso faz ali ter uma valorização um pouco até artificial da moeda. Suécia, em seguida, a gente tem uma desvalorização do real frente à moeda da Suécia de 13,60% e do real 11,28%. Depois a gente vem com Suíça, com Noruega. A taxa Pentax, que forma é a taxa de referência, que mede a referência do dólar. Cotação. A cotação do dólar a nível de todas essas outras moedas do mundo aparece lá no 7º lugar desse ranking. Então, para você ver como que o dólar tem passado por esse movimento de desvalorização no mundo inteiro, muito atrelado a essas políticas de Donald Trump. Políticas comerciais que trazem muita incerteza e que, por enquanto, o dólar se desvaloriza.